Oi pessoal, estamos de volta ao curso de Introdução ao Canto Lírico e hoje a gente vai falar sobre ressonância e espero que vocês estejam muito animados para essa aula de hoje, porque é muito interessante. A gente precisa voltar, né, um pouquinho na aula passada, que eu expliquei sobre como a nossa voz é produzida e a gente vai entender melhor como a gente vai trabalhar a nossa ressonância a partir disso, tá? Então vamos lá. Nossa voz é produzida como? A gente já falou na aula passada, mas eu vou repetir. A gente tem o ar que a gente inspira nos nossos pulmões e a passagem desse ar pelas pregas vocais que estão aqui na nossa laringe, a passagem do ar pelas pregas vocais aproximadas faz com que essas pregas vocais elas vibrem e elas produzam um som. Tá? Esse som não é nada muito amplo, então ele vai ser, esse som fundamental produzido pelas pregas vocais, ele vai ser amplificado pelos espaços, né? Quando ele passa pelos espaços do nosso trato vocal, que é a nossa laringe, né? Os espaços do pescoço, os espaços da nossa cabeça, tá? Laringe, faringe, boca, cavidade nasal, tudo isso. Então, cada pessoa tem uma estrutura física única, ninguém é igual a ninguém. E isso vai influenciar no timbre da voz, isso vai influenciar na qualidade vocal? Obviamente que sim, né? Mas a gente não pode cair no erro de pensar assim, então eu nasci com a voz feia, então minha voz é feia, não tem jeito. Não é dessa forma que funciona, tá? Vamos pensar em todos os instrumentos musicais, tá? O que é que faz com que aquele determinado instrumento tenha aquele som, né? O que faz com que o violão tenha aquele som, o que faz com que a flauta tenha aquele som, né? Isso com todos os instrumentos. Vai depender do material do instrumento. Por exemplo, ele pode ser feito de madeira, ele pode ser feito de metal, né? E vai influenciar o tamanho daquele instrumento, da caixa de ressonância daquele instrumento, do formato daquele instrumento, né? Então, por exemplo, se o instrumento é muito grande, ele tem uma caixa de ressonância maior. Se o instrumento é menorzinho, por exemplo, o violino, ele tem uma caixa de ressonância menor. A flauta, né? Isso com todos os instrumentos, né? Saxofone, todos os instrumentos têm essa mesma lógica, né, do som, do timbre do som. Então, a gente pode modificar o timbre do violão? Depende. A gente pode modificar, por exemplo, que tipo de madeira aquele violão, com que tipo de madeira ele é produzido, por exemplo. Ou o tipo de corda, né, se é corda de nylon, se não é, isso aí vai influenciar. Nossa, mas assim, no geral, a gente não consegue mudar muito. O violino tem aquele som do violino que todos são bem parecidos, né? A gente tem pequenas mudanças de qualidade, dependendo da marca, do tipo como ele é feito. Mas, em geral, é isso. A gente tem um instrumento, a gente reconhece o timbre do violino facilmente, a gente reconhece o timbre do violoncelo facilmente, né? Agora, a voz, a gente tem uma particularidade, né, se a gente comparar com os outros instrumentos, que é muito interessante, porque a nossa voz ela é móvel. Nosso instrumento, né, que é o nosso corpo, ele é moldável. Então, a gente pode mudar o formato deles, né? Por exemplo, tem pessoas que têm o palato duro, que é o céu da boca, mais estreito, mais alongado. Tem pessoas que têm um palato menos estreitos, né? Isso aí vai modificar a voz dessa pessoa, obviamente, mas a gente também pode utilizar, a gente pode modificar o formato, o tamanho do nosso trato vocal para a gente ter timbres diferentes, tá? Por exemplo, a gente pode pensar num som mais verticalizado ou num som mais horizontalizado. Tá, o que é isso? O som mais horizontal é esse som que a gente abre a boca para os lados. E um som mais verticalizado é um som que a gente abre a boca, né? Tudo isso aqui, mais para cima e para baixo. Não é eu estou falando A e o som a gente ouve diferente. E é por isso que a gente ouve os sons das vogais muito diferente. Por exemplo, o I é muito diferente do O, que é muito diferente do A.
Isso acontece porque a gente muda aqui as estruturas do nosso trato vocal, tá? Então, o que são essas estruturas que a gente pode movimentar e moldar o som da nossa voz, né? A gente tem a mandíbula, que a gente pode descer ela mais ou abrir, ó, ou menos. Então, pode abrir mais a boca ou fechar mais a boca, né? A gente tem os lábios, que a gente pode deixar mais fechados, pode deixar mais abertos para o lado, para cima e para baixo. A gente pode deixar os lábios mais molinhos, sem muito tônus. Pode deixar com mais tônus, endurecer, né? A gente tem um músculo que é muito importante para a voz, que é a língua. Então, a língua a gente pode deixar ela perto dos dentes aqui, inferiores. Pode colocar a língua para cima nos dentes superiores. Pode colocar a língua lá para trás. Aí fica essa voz assim, lá com a língua lá para trás, né? Fechando a garganta. A gente pode deixar a língua mais para fora, ou a. Tem vários formatos, várias posições que a gente deixa a língua que vai modificar o som da nossa voz, o timbre. E também, se a gente deixar a língua muito mole ou muito tensa, isso também vai influenciar na nossa voz. Outra coisa importante é o palato mole. O que é o palato mole? A gente tem um palato duro, que é o céu da boca, e se a gente for seguindo aqui, por dentro da boca, lá para trás, pode até passar a língua assim, ó, por dentro, a gente vai sentir lá atrás, em cima, né, um lugarzinho que é mais molinho. Tá tudo mais durinho, no palato duro, e ele lá atrás é mais molinho. Se chama palato mole, e ele se mexe. Então, ele vai para cima e vai para baixo. Então, o palato é muito importante na hora do canto, tá? Mesmo que a gente faça alguns exercícios sem ficar pensando exatamente sobre isso. Mas eu estou explicando porque algumas pessoas, como aqui o curso é online, tem pessoas diferentes, né, assistindo, então, tem pessoas que preferem saber exatamente o que está acontecendo, os movimentos, qual o músculo, tem pessoas que não, que preferem fazer de outra forma, né, mais lúdica. Então, eu estou explicando só o que vai acontecer, né, no nosso instrumento vocal, mas a gente vai trabalhar aqui com outras formas, tá? Porque se a gente ficar pensando muito, por exemplo, se a gente ficar pensando muito na garganta, tem pessoas que vão começar a tensionar, então tem que liberar esse espaço, tá? Mas vamos continuar. Outra coisa importante, o palato, eu estava falando sobre o palato. O palato mole. Quando o palato mole, ele está... não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem uma passagem aqui da boca para o nariz, né? Para nasofaringe aqui para o nariz, esse espaço. E a gente pode deixar esse espaço maior e deixar a voz ir toda para o nariz, deixar meio termo, a voz ficar meio nasal, meio oral, ou a gente pode deixar a voz completamente oral, sem que a gente passe o nosso som para as cavidades nasais, tá? E o que vai fazer isso é o palato mole. Então, vamos fazer um exercício para vocês sentirem bem isso, tá? Um exercício que a gente vai usar o palato mole e a língua. Então, é o seguinte, vocês vão pensar, tá? Nesse som aqui, ó, G, 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 de G. Vocês vão sentir a língua encostando lá em cima. G, 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 G. Tá? Façam junto comigo. G, 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 G. Tá? Isso aí, vocês estão encostando a língua no palato mole. E se a gente fizer assim, ó. A voz totalmente no nariz, ó. Você vai sentir a língua lá encostada no palato mole. Depois faz encosta todinha e desencosta, tá? E aí você vai perceber, você pode pegar um espelhinho, tá? E colocar aqui na frente e ficar olhando, abrir bem a boca. E você vai ver a movimentação. Quando a gente deixa o palato lá embaixo, a voz fica toda no nariz, porque a gente fecha o espaço oral. Então, tá todo aqui. Então, se eu fechar a boca, vai sair o mesmo som. Então, porque a boca não está fechando e abrindo. Ela está fechando e abrindo aqui por fora, mas por dentro ela está toda fechada. A língua e o palato mole, tá? E aí a gente vai passar essa voz nasal para a voz mais oral. Então,
Tá? Então, façam esse exercício, percebam bem a movimentação do palato mole. No canto lírico é muito importante isso, porque a gente não quer uma voz nasal, tá? A gente quer uma voz mais oral. Logicamente, a gente não vai abolir o nariz, porque em alguns momentos precisam. Nas línguas existem os sons que vão para o nariz, né? Nos idiomas, né? Principalmente no português. Português, eu não sei se tem bastante, mas, por exemplo, a gente vai estudar na próxima aula uma canção italiana que ela já não tem vogal nasal, mas ela tem um sonzinho no finalzinho lá das consoantes nasais, que são M e N, né? Então, a gente vai preferir o som mais oral, tá? Não que seja completamente abolido o nasal. E agora a gente vai pensar em outra coisa importante, que é aqui, tá? A laringe. Então, acho que muita gente já deve ter ouvido falar, né, em laringe baixa. Quem gosta de canto, quem já deu uma olhada, quem já teve aula de canto, já deve ter ouvido falar nisso, que a laringe baixa é laringe alta, né? Quando a gente baixa a laringe, a gente cria um espaço maior, tá? E um timbre mais escuro, tá? E quando a gente deixa a laringe mais alta, a gente diminui o espaço de ressonância que a gente tem aqui no nosso trato vocal e a voz fica mais clara. Então, a gente vai trabalhar com esses nomes, né? Com esses adjetivos, claro, escuro, tá? Então, pode ficar uma voz mais... Uma sonoridade, dependendo de o quanto você sobe a laringe, a voz pode parecer apertada, tá? Aquela voz muito... tá? E se a gente coloca... se a gente abaixa bastante a laringe, fica... uma voz mais escura, tá? Aí a gente vai precisar balancear, equilibrar isso aqui. Então, no canto lírico, a gente não pode ficar com a laringe muito alta, mas também não é para ficar com a laringe lá embaixo, assim, tá? Não precisa exagerar, porque isso aí vai atrapalhar o seu som. Principalmente se você for soprano e tenor. Você não vai cantar agudos tão bem, porque você tem que equilibrar essa movimentação da laringe. Então, um conselho que eu dou é você simplesmente abrir a garganta. Deixa livre, tá? Então, muitos professores, assim, tradicionalmente falam, esqueçam que existe garganta, esqueçam isso aqui, vamos pensar aqui e aqui, porque ajuda muitas pessoas. Tem poucas exceções que a gente precisa falar sobre essa parte aqui. Por exemplo, vou falar porque eu também não sei quem está assistindo, né? Outra coisa que vai influenciar na qualidade vocal, além desse espaço de ressonância, é o fechamento das pregas vocais, tá? Então, por exemplo, se a pessoa não tem um bom fechamento, se a pessoa deixa escapando o ar, se ela canta, como eu falei na aula passada, né? Se ela canta tá vendo que as minhas pregas vocais, que o meu som está muito soproso? Então não adianta, eu posso aqui apoiar, eu posso pensar na ressonância, que a voz vai continuar assim, não vai ter projeção e vai ficar uma voz assim, soprosa. Que na música popular, muitas vezes, tem seu lugar, né? Alguns cantores e cantoras usam bastante isso para fazer efeitos, né? No canto lírico, isso aí é quase zero. Então, quase não se usa isso, a não ser em alguma coisa que você queira, alguma dramaticidade, mas muito pouco e muito raramente isso acontece, tá? Então, o ideal é que a gente trabalhe com a voz mais limpa. Então, se você percebe que sua voz está tente pensar numa voz mais limpa. Talvez você esteja deixando muito passivo, muito fraco aqui. Ou você tem algum problema nas pregas vocais. Você pode ter fenda, tá? Então, se você puder, pode fazer um exame, que aí o médico vai ver isso. Mas, se você perceber que para você isso é fácil, esqueça a garganta completamente, tá? Abra aqui. Então, tendo dito isso, vamos pensar aqui em como o som, né, do cantor lírico, qual o som esperado para o cantor lírico, né? Como eu já falei, é um som não tão nasal, tá? Não deve ser nasal.
e um som mais verticalizado, tá? Lógico que a gente também vai ter essa abertura às vezes, principalmente nos agudos, mas no geral a gente vai pensar num som mais verticalizado, principalmente do que a gente está acostumado, que a gente está muito acostumado, assim, a maioria das pessoas, né, a cantar música popular. Então a música popular é muito mais próximo da fala. Então a gente tem aqui, a gente não tem essa amplitude toda. A gente canta mais assim, como se eu estivesse falando. Olha que coisa mais linda, né? Mais tranquilo, por exemplo, na bossa nova. E a gente canta mais aqui também às vezes, mais cheia de graça, né? No canto lírico a gente vai preferir um som mais verticalizado, até mesmo nas vogais I. Então, prestem atenção, tomem cuidado para durante os exercícios que a gente vai fazer hoje, vocês não fazerem assim, ó. I, tá? Ou se a gente for mudar, por exemplo, io, vocês não devem fazer. Io, tá? Essa articulação exagerada pode ser legal em alguns exercícios de fono, né, com a fonoaudióloga, mas aqui para o canto lírico a gente não precisa disso. Porque o nosso objetivo é deixar a voz mais homogênea, como a gente viu lá nas aulas passadas, né? Eu acho que foi na primeira aula. A voz deve ser homogênea. Então, se a gente muda demais, exageradamente, a gente vai transformar o som. Vai mudar demais, vai parecer que são várias vozes cantando. Então, a gente tem que ter um espaço, a gente vai percebendo, e isso aí é muito aos poucos, isso não é num dia, isso não é numa semana, tá? Não vai ser durante esse curso que vocês vão, né? Agora eu sou cantor lírico, né? Obviamente. Então, isso aí vai durar, você vai precisar estudar bastante, anos, tá? Isso aí, o tempo para você ficar no nível que você gostaria vai depender de vários fatores, tá? Depende também de você, depende de muita coisa. Depende de quem está te orientando, mas é importante que vocês não pensem, não estou conseguindo, passou uma semana, não está funcionando. Não, porque isso aí demora um tempinho. É como você fazer balé clássico. Se eu for inventar de fazer balé clássico, eu não posso esperar que uma semana eu vire uma bailarina, né? Eu começo a dançar na ponta, né? Então, isso aí demanda um tempo de treinamento, de estudo mesmo. Mas, então, fazendo o estudo certinho, vocês vão perceber as suas vozes se desenvolvendo, tá? Então, preste atenção, se tiver um espelho, se vocês puderem colocar um espelho na frente de vocês, ir para um lugar que tem um espelho vai ajudar também, porque aí vocês vão observar bem, tá? Então, observem bastante isso. Não, a gente vai movimentar, não é para ficar com a boca boba assim, nem a língua mole, tá? Tem que ter tônus, mas não precisa exagerar aqui, tá? Antes da gente começar, é legal a gente lembrar também da aula passada sobre postura e respiração. Então, a gente não pode esquecer. Então, agora é ressonância, deixa para lá. Não adianta nada. A gente fez aquele treinamento para a gente criar consciência, a gente vai continuar fazendo os exercícios para criar resistência, consciência, tônus muscular, né? Para o corpo ficar preparado. Mas a gente tem que aplicar isso na hora que a gente estiver cantando. Então, né, como a gente faz pouco tempo, né, foi só uma aula antes dessa, então a gente vai pensar principalmente em inspirar tranquilamente, inspirar baixo, inspiração baixa e fazer uma contração aqui abdominal quando estiver cantando, tá? Então, nada de cantar mole, assim. E, tá? Então, postura e inspiração ampla, inspiração baixa, não levanta os ombros, tá? Pensa aqui. E aí que a gente começa os exercícios, tá? Antes da gente começar os exercícios que a gente vai usar para treinar tudo junto, na verdade, é ressonância e, ao mesmo tempo, apoio, tudo, né? A gente vai fazer uma preparação para isso. Então, eu vou aproveitar essa aula e já ensinar vocês a se preparar para começar os estudos, os treinamentos vocais e também preparar quando vocês forem fazer uma apresentação, tá? Então, a gente tem o aquecimento e a gente tem o treinamento vocal, que são duas coisas diferentes. O aquecimento prepara para o treino ou prepara
para a apresentação ou para o ensaio também das músicas. E o treinamento é o treinamento, que você vai conseguir fazer aquilo que você precisa. Vou treinar agora minha agilidade, vou treinar agora minha ressonância, minha voz, tudo, né? É a mesma coisa dos esportistas, né? Um atleta, né, de qualquer modalidade que seja, ele não vai fazer treinamento antes da competição, né? Ele vai aquecer, a mesma coisa com o canto, a gente tem o aquecimento e o treinamento, tá? Então, eu gosto sempre, quando a gente tem tempo, né, de a gente aquecer o corpo primeiro, porque já é meio caminho andado, tá? Pra gente aquecer a voz, porque a nossa voz faz parte do nosso corpo, tá? Então, aquecimento não é ficar 1 hora cantando, não, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com os exercícios para a gente se concentrar, né? Para a gente tirar tensões desnecessárias, tensões que a gente acumulou durante o dia, ou se você acordou agora também, para acordar o corpo, né? Então, vamos lá. A gente começa com alongamentos simples, alongamentos básicos. Eu vou dar aqui algumas sugestões, mas vocês podem fazer alongamentos que vocês já conheçam, que vocês se sintam confortáveis, que quem faz exercício físico, né, está acostumado com isso. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Um importante é a gente alongar o corpo lá em cima. Durante esse alongamento, a gente aproveita e inspira bem profundo. E solta o ar e os braços. Relaxa mais uma vez. E relaxa completamente. Mesma coisa para os lados. Alonga quanto você puder e lembre-se de respirar. Às vezes a gente acaba ficando em apneia durante o alongamento. Respira e solta tudo. A gente pode, quem conseguir, entrelaçar os dedos aqui atrás. Abre os ombros, respira. E solta. E também lá na frente, ó, entrelaça os dedos e alonga bem as costas. Pernas, né, separadas, apoia bem o corpo e alonga as costas e os braços. A gente também pode fazer esse movimento aqui, esse alongamento, um braço para um lado e olha lá para trás, para o lado oposto. Mesma coisa de lembrar de respirar. Mesma coisa para o outro lado. Fica um tempinho, tá? Fica um tempinho e volta. E aí a gente pode fazer esse movimento. Os braços devem estar relaxados. Então, nada de deixar assim duro, ó. Tá? Relaxa o braço. Para trás, para um lado e para o outro. Faz esse movimento, pode fazer umas 10 vezes. E aí a gente vai girar os ombros. A gente pode girar para trás 3 vezes. Para frente. E eu gosto de terminar para trás de novo, porque eu me sinto mais, né? Corpo mais aberto. E a gente pode também inspirar pelo nariz, levantar os ombros como se fosse encostar nas orelhas, inspirando. Inspira, 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 levanta e solta, tá? Inspira, levanta, 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 levanta e solta tudo. Aí você solta o corpo todo. Solta o joelho, tá? Desprende tudo aqui, solta todo o corpo. E aí agora a gente vai girar o pescoço. Vocês podem pegar aqui na cintura para ajudar, podem se abraçar, tá? E gira 3 vezes para cada lado, com a boca fechada, para ajudar no alongamento aqui do pescoço, tá? Então vamos fazer juntos. Três vezes para um lado. Durante o alongamento, fiquem em silêncio e respirem. Não fiquem conversando durante o alongamento, tá? Eu, obviamente, vou ficar falando porque eu estou explicando. Mas vocês não comecem a... Ah, pois é, quando vocês estão na aula, né? Na aula de canto ou com alguém.
Ah, pois é, professora, eu estava vendo uma música. Não, é em silêncio, tá? Vamos lá, para o outro lado. E aí, esse momento, vocês podem aproveitar, se vocês tiverem tempo, fazer uma massagem no pescoço, tá? Fazer uma massagem aqui na mandíbula. Quem tem muita tensão aqui nessa região também pode massagear. E a gente pode aproveitar também e fazer um alongamento na língua, passar a língua entre os dentes e os lábios, 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Vou fazer só uma vez, ó. Outra coisa legal é fazer isso aqui. Estralar a língua, porque aí você vai aquecendo, né? E fortalecendo. Os lábios também. Isso aqui você pode fazer 10 vezes, tá? E pode mandar beijinho, beijinho. E sorrir. Pode fazer isso também assim, ó. Coloca as mãos aqui, olha lá para cima. Você vai sentir que está alongando bastante. E aí você manda beijinhos lá pro teto. Pode fazer 10 vezes, tá? E aí, assim, nesse momento você pode aquecer. Tem pessoas que fazem algum exercício rápido, você pode fazer aqueles alongamentos que você alonga e aquece, tá? Não vou fazer agora por causa do tempo, mas a gente fez um alongamento, depois é interessante fazer um aquecimento. Eu vou falar só sobre um aquecimento que a gente pode fazer, porque é mais rapidinho, que é o aquecimento da fungada. É engraçado o nome, mas você vai inspirar e expirar pelas narinas, né? E deixar aqui tudo bem aberto, tá? Nada de fazer assim, contrair nada, tá? Garganta aberta, aqui tudo relaxado. E a gente vai movimentar bastante o abdômen e aqui as costelas, tá? Esse aquecimento é muito legal. Vai aquecer realmente o que a gente precisa para cantar. Então, vocês vão fazer o seguinte. Inspira, solta de maneira forte, mas sem tensionar. Então, é assim. Aí, nesse exercício, vai fazer esse som, tá? Vai fazer barulho, né? E você vai se concentrar principalmente na saída do ar, tá? Mais uma vez, ó. Observe a movimentação do meu abdômen. E aqui bem livre. Agora, uma observação. Esse exercício é muito legal, mas tomem cuidado se vocês estiverem num ambiente muito seco e muito frio, tá? Como eu estou agora, no caso, mas pode, por exemplo, ressecar. Então, façam num ambiente ao ar livre, tá? Bebam água depois. Não façam imediatamente antes de começar. Eu vou apresentar agora, eu vou entrar no palco. Vou fazer isso. Não. O momento de entrar no palco é outra coisa. É concentração, é inspiração profunda, lenta. Isso que você faz antes para aquecer, se puder, num lugar ao ar livre, tá? E também, se tiver ácaro, mofo, não façam, porque isso aqui você está inspirando muito forte, tá? Em momentos também de Covid, estejam afastados dos outros, por educação, né? Então, aqui o aquecimento já está pronto e a gente vai começar com os exercícios de aquecimento vocal mesmo, e depois os exercícios para a gente melhorar a nossa ressonância. Não que os exercícios de aquecimento já não ajudem, tá? Os exercícios de aquecimento, eles também servem para isso, tá bom? Então, vamos começar com o aquecimento. Uma coisa importante também a gente lembrar é que não precisa ser nada muito complexo, tá? Principalmente para quem está começando. Então, o importante é fazer de maneira certa. Não adianta a gente fazer um monte de coisa super difícil e fazer tudo errado. Então, vamos começar com o simples, mas de maneira consciente. Então, vamos lembrar postura. Inspira, daquela forma que a gente já sabe. E a gente vai fazer vibração, tá? Que é uma maneira muito simples e que quase todo mundo consegue, que é vibrar a língua ou os lábios. Tá certo? Pensem na vogal U, como se vocês estivessem falando U, mas vocês vão estar vibrando. Então, tá? Então, quem preferir com a língua, faz com a língua. Quem preferir com os lábios, pode fazer com os lábios.
Quem não conseguiu de nenhuma forma, vocês podem treinar. O treinamento você vai fazer sem voz. Então você vai... Não conseguiu? Uma dica. Você pode, talvez, você não esteja apoiando bem. Então, faz aquela pressãozinha aqui na barriga. É como se fosse aquela bomba de encher pneu, sabe? A gente faz aqui uma pressãozinha e o ar sai. Não consegue, vai treinando isso aí todos os dias. Não consegue de forma nenhuma, você pode também fazer esse movimento aqui, ó, na bochecha aqui perto dos lábios, que vai ajudar. É legal, mas é melhor ainda se você conseguir sem fazer isso, tá? Então vai treinando sem som, para você não se machucar, né? Então vai treinando sem o som, porque aí você trabalha, além dessa parte aqui das pregas vocais, de ressonância, você trabalha também o apoio. Quando a gente faz isso, a gente tem menos apoio. Aqui a gente usa mais, tá? Então vamos começar. Bem simples, a gente vai fazer 3 notinhas, ó. Então vamos lá. Vamos descer agora. Vou fazer com a língua. Contrai o abdômen. Essa extensão que eu fiz é uma extensão bem básica que quase todo mundo vai conseguir fazer. Se você sentir que está muito difícil, aí você para onde você achou que começou a ficar difícil demais e se estiver coçando alguma coisa, aí você para, tá? E aqui eu vou descer um pouquinho para quem tiver a voz mais grave, ó. Quem tiver a voz mais grave ainda, desce mais um pouco. Tá? É importante a gente começar o estudo numa região confortável, então a região média da voz, tá? O que é a região média da voz? Depende da sua voz. Então a minha região média é uma, a sua região média pode ser parecida com a minha ou não. Se você tem a voz bem grave, o seu médio é outro. Se você tem a voz muito aguda, o seu médio é outro, tá? Mas assim, basicamente, o soprano, se a gente fizer de dó a dó, dó a mi, esse primeiro dó aqui central, até o mi, é uma região legal para trabalhar, tá? Os contraltos podem vir aqui do lá, mezzos, né? Os barítonos também. Tenor a mesma coisa aqui de soprano, o tenor geralmente é mais agudo ainda, então pode começar, dependendo do tenor, do dó central ou do ré e até o mi, tá? Quem está começando, se tiver muita facilidade, vai para o fá, se achar difícil, não vai ainda, porque aqui nessa região aqui os tenores tem uma coisinha que vocês têm que trabalhar aqui quando chega no Fá, tá? Os baixos podem ir até o Sol aqui, abaixo do... Na verdade, eu estou tocando aqui, mas os homens, vocês vão lembrar que as vozes de vocês soam aqui, ó. Tá? Então, o meu dó grave é esse. Mas aí o dó grave do tenor não é esse mesmo meu, ele não vai soar aqui, ele vai soar aqui. Não vou fazer porque para mim é muito grave. Não consigo, tá? Então vocês têm que lembrar disso aí. Vamos fazer agora mais um exercício também muito simples. Vou começar aqui do Lá, tá? Para as vozes mais graves. E aí eu vou avisar quando chegar no Dó para as vozes mais agudas, tá? Ó, lembrando, homens aqui, ó. Mulheres aqui. E vamos fazer com a vogal I, tá? Então o exercício é só isso.
Tá vendo? Estão percebendo como estão meus lábios? Não é. Não precisa sorrir para falar I. Tá? Vamos lá. Vozes graves. Entram os agudos junto com os graves. Quem foi até aqui confortável, tudo bem. Quem achar difícil, para antes, como eu havia dito, tá? Então vamos aqui, vamos voltar aqui onde a gente estava. Vamos aqui um pouco mais grave, tá? Para quem está muito fácil, muito confortável, continua. Tá vendo como continua aqui meu I, não é? Se eu fizer isso, a voz vai ficar muito estridente, tá? Então percebe como muda aqui, ó. Vou fazer aqui horizontal. Dá, né? Tem cantores que cantam assim um pouquinho, alguns populares também, mas a gente vai pensar um pouco mais vertical. Tá? Dá para perceber muita diferença, principalmente quando você está ao vivo, né? Lembrando que o canto lírico, normalmente, a gente faz sem microfone, então muda muito mesmo. Com o microfone também muda, né? Mas a gente tem uma projeção, além do timbre, que o timbre é uma coisa também muito pessoal, você pode falar, mas eu prefiro uma voz mais achatadinha, tá? Mas a projeção também muda, tá? Então, se tiver sem microfone, isso aí já é uma vantagem, você cantar de maneira vertical, tá? E aí vamos voltar, vamos aqui, vamos começar aqui, vamos voltando, tá? Então, as vozes agudas, quem se sentir confortável. Lembrando, inspirar, apoiar. O que é apoiar? É aquela pressãozinha que a gente faz aqui, né? Aqui as vozes graves já podem entrar, tá? Os homens é aqui, ó. Tá? Vai soar aqui. Mas é uma nota média aguda de vocês, ó. Vozes graves. Quem for bem mais grave, muito grave. Ótimo. Agora, eu gosto de começar com a vogal I, porque é uma vogal que a gente sente a ressonância bem alta, a voz fica brilhante, né? Agora, cada pessoa vai ter uma, principalmente no começo, mas assim, eu acho que para sempre você sente um pouquinho, uma vogal preferida, tá? Uma vogal que é mais fácil para você, que você se sente bem. Por exemplo, a vogal E, né? Muitos homens gostam de trabalhar com a vogal E. As mulheres geralmente preferem o I. Então, você pode, por exemplo, se você pode fazer o teste, você pode fazer a mesma coisa com o E. Né? Os homens vão gostar bastante, principalmente os tenores, tá? Vamos agora fazer um exercício que vai um pouquinho mais, mas continua sendo muito tranquilo. Tá? Então, a gente vai fazer...
fazer. Se tiver muito difícil, se você for muito iniciante e você preferir o I, faça tudo com o I. Depois a gente vai mudando. Lembrando que o I não é achatado, isso é muito importante. Então vamos lá. I, vozes graves, tá? I, vozes agudas entram aqui. Aqui, se estiver difícil, para. E vamos voltar. Lembra de apoiar. Vertical, todo mundo. Último para as vozes agudas. Agora é só os graves. Para quem, se tiver alguém muito grave. Tá? Lembrando que aqui no primeiro momento, se você não tem a voz muito grave, mas você alcança aquelas notas, não é para cantar agora, não precisa cantar agora. Porque, por exemplo, aqui eu poderia cantar. Tá? Mas aqui no primeiro momento isso não é interessante, tá? Para a gente construir nossa voz, tá? Principalmente no canto lírico. No canto popular ainda não é, assim, já é grave, mas é diferente, tá? Do canto lírico. Vamos agora para um último exercício, tá? Eu não vou colocar coisas muito complicadas, porque, assim, acredito que a maioria seja mesmo iniciante, tá? Então, é mais importante, novamente vou falar, que você faça de maneira consciente, que você tente lembrar de tudo que a gente está conversando aqui para fazer certo, tá? Se você fizer coisa muito difícil ou errado, você pode machucar a sua voz, isso é uma coisa séria, tá? Então, vamos fazer um arpejo, tá? Ó. A gente pode fazer um pouco mais longo. Algumas pessoas vão sentir dificuldade de fazer isso aqui e tal. Tá? Ou, então, se você sente dificuldade, você pode fazer apenas. Vamos começar aqui com o mais simples. Se você tem muita facilidade, depois você faz sozinho aqui, ó, um arpejo. Dó, mi, sol, mi, dó. Bem simples, tá? A gente vai fazer com o I e depois a gente vai fazer... Se você tiver facilidade, você vai repetir e fazer com O. Então, assim, ó. I, o. Se para você é muito difícil, meu Deus, eu não consigo. Falta ar, eu faço. I, o. Pode ser que seja. Então, faça só uma vez, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o mais simples, que é... Inspira, baixo, contrai, bonitinho, sinta o ar livre saindo, garganta não existe, tudo aberto e a voz... Sabe, imagine, vou falar agora sobre umas imagens que vocês podem ter que talvez ajude. Você pode pensar que você tem um tubo aqui, ó, daqui até aqui, único, tá? E a voz está vindo assim, e está girando aqui, ó, está fazendo uma curva. Então você vai pensar... E sempre nesses movimentos contrários. Então, a gente não pensa só para cima. Se a gente pensar muito só para cima, a gente pode levantar demais a laringe, aí fica. Então, pensem para cima, como se tivesse o som assim, girando, e pensem para baixo, para vocês sentirem a garganta mais aberta.
sem levantar demais a laringe e o apoio também melhor. Tá? Se vocês tiverem um elástico, aquele de fisioterapia, também é legal. Vocês podem puxar o elástico. E puxando também, imaginando aqui que o elástico está dentro de vocês, tá? Então. Tá bom? Mas vamos fazer o mais simples, tá? Vamos lá. Prepara. Vamos para os graves. Bem apoiado. Outra coisa que eu vou falar aqui que vai ajudar vocês. Boca de O. Então, nada disso aqui, ó. I, de I também, mas é esse I, não I, tá? Então, nada disso. I, O. Isso aqui não dá nada. O, gente, cadê o espaço? Cadê o tônus muscular dos lábios? Então, é I, O. Tônus aqui, a abertura da mandíbula, tá? Vamos lá. Outra coisa, pensa nisso tudo e pensa no elástico. Pensa num som bem ligado. Não é i, o, i, o, um arco, tá? Se for muita coisa, vai pensando uma de cada vez. Vai voltando o vídeo e vai fazendo. I, o, i, o, i, o. Agudos juntos com os graves. I, o, i, o, i, o, i, o, i, o, i, o, costelas, i, o, i, o, abdômen, i, o, mais um para os agudos, i, o, mas Liana, tá muito fácil, vou mais em cima, calma, vamos só por aqui por enquanto. I, o, i, o, todo mundo. I, o, i, o, i, o, lábios redondos. I, o, os graves. I, o, i, o. Se você for muito grave, I, faça. E por hoje é só, pratiquem bastante e, se vocês se interessarem, continuem os estudos, tá bom? Até a próxima aula!